Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as fontes hídricas, vamos falar das usinas hidrelétricas, as PCHs e as CGHs, tá ok? Nessa aula nós vamos explorar o fascinante mundo das usinas hidrelétricas, o tipo de energia que é renovável, ok? E é crucial para o desenvolvimento mais sustentável, né? Nós vamos abordar o funcionamento, né, e os impactos ambientais, né, sobre esses tipos de usina. As pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, e também falaremos das centrais geradoras hidrelétricas, as CGHs. Ok? Meu nome é Leônidas Petean e vamos prosseguir com a aula. Bom, vamos falar agora sobre o funcionamento. Toda usina hidrelétrica, como vocês imaginam, nós temos a construção de uma barragem, né? A barragem seria a retenção, né, de um volume de água de um rio, né? Geralmente, falando em PCHs e em CGHs, são rios de menor porte, tá ok? Que vão represar essa água e, através da represagem dessa água, nós temos o acionamento de turbinas e essas turbinas, elas vão gerar a energia elétrica, né? Que é a energia que a população vai utilizar, ok? Bom, a operação dessa usina, né, ela altera o fluxo de água dos rios, né, e também a temperatura e a qualidade da água, impactando na biodiversidade, né, e em todo o ecossistema do local onde é instalado essa usina, ok? Bom, também temos os impactos socioambientais, né? Além dos impactos ecológicos, né, nós temos o deslocamento, às vezes, de comunidades, né, e também a geração de novos empregos. Tudo isso são impactos que nós temos na construção de uma usina hidrelétrica, ok? Bom, as pequenas centrais hidrelétricas PCHs e seus potenciais e suas características. Bom, as PCHs são usinas de menor porte e essas usinas, elas utilizam o curso de rios de menor porte também, né, e na geração dessa energia elétrica, tá, ok? Elas são instaladas geralmente em locais mais remotos, tá? As PCHs e as CGHs, as duas, a diferença delas ela é mínima. Se você comparar o porte delas, as duas são pequenas, só que cada um com sua particularidade, tá? As usinas PCHs e as CGHs, elas têm uma capacidade máxima de produção, tá? As PCHs, nós temos um limite máximo de 30 megawatts de potência gerada e as CGHs seria a potência um pouco menor, que seria até 10 megawatts de potência gerada. A diferença das duas está nessa potência, ok? Né? E falando de CGHs, que são bem menores, né? Nós temos uma produção local de energia. Podemos pegar um exemplo de uma fábrica, tá? Uma fábrica de automóveis que precisa de uma geração de energia. E essa fábrica, ela está próxima de um rio, numa cidade do interior qualquer. Ele aproveita o leito desse rio, que é um rio pequeno, e ela faz uma mini usina de energia elétrica, que seria uma central geradora de menor porte, que seria uma CGH, ok? Bom, agora vamos falar das vantagens, né, desse tipo de usina. Bom, a energia, ela é limpa e renovável, isso não há dúvida, ok? Ela é uma fonte limpa e ela não libera gases e não afeta o meio ambiente de forma tão degradante igual uma usina de maior porte, uma usina hidrelétrica mesmo, né? Bom, o armazenamento de energia, todas essas usinas permitem o armazenamento de energia, né, garantindo o fornecimento de energia elétrica para uma determinada cidade, uma localidade ou até uma indústria, ok? Também temos o fato da segurança energética. As usinas hidrelétricas, elas contribuem para a segurança energética, ou seja, essa segurança energética, ela vai garantir o fornecimento de energia para uma determinada região, ok? Né? E também temos todo o fator de geração de empregos, né, que uma usina dessa ela é capaz de gerar,
tá ok? Agora falamos das vantagens, agora nós vamos falar um pouco das desvantagens das usinas hidrelétricas, tá? Bom, primeiramente a gente sabe que existe um impacto ambiental muito grande na construção de uma usina dessa, tá? Primeiro seria o desmatamento. O desmatamento realmente ele é feito quando é construído uma usina hidrelétrica, isso gera um impacto ambiental negativo, tá? O risco de acidentes também na construção de uma usina de energia hidrelétrica, ela pode realmente ocorrer diversos acidentes, né, tanto na construção, e se a barragem não for feita de forma satisfatória, essa barragem ela pode vir a ceder e também um potencial risco de acidentes, tá? Bom, temos também a perda de biodiversidade. Essa perda de biodiversidade, ela geralmente ocorre quando é construída uma usina hidrelétrica, né? Diversas espécies, tanto de peixes quanto de animais, né, podem ser afetadas, né, com a construção de uma usina hidrelétrica, tá? E também temos a inundação das áreas, né, áreas onde havia uma comunidade e também onde tínhamos diversas espécies de animais e peixes, né, de uma fauna, de uma flora. Isso realmente existe um impacto e isso pode impactar negativamente toda essa parte de biodiversidade, tá ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre as características das pequenas centrais hidrelétricas e das centrais geradoras hidrelétricas, tá? Bom, elas se diferenciam das grandes usinas hidrelétricas, não há como comparar uma pequena, né, central hidrelétrica e uma central geradora hidrelétrica de uma usina hidrelétrica de grande porte. Uma usina de grande porte, nós podemos pegar o exemplo da usina de Itaipu, podemos pegar a usina de Belo Monte, são usinas enormes, muito grandes. Essas usinas, elas têm realmente elas são pequenas comparadas a essas outras usinas maiores, tá? E a produção de energia, ela é em pequena escala justamente para atender aquela população local, ou aquela indústria, ou aquele parque de indústrias locais, tá ok? Temos também o baixo impacto ambiental comparado a uma usina de grande porte, tá? E o custo para se construir uma pequena usina hidrelétrica e uma central geradora, ele é muito menor comparado a uma construção de uma usina hidrelétrica de grande porte. E os recursos hídricos utilizados, eles são menores. Você não precisa desviar o curso e fazer de um rio muito grande ou fazer uma represagem de água enorme igual às usinas hidrelétricas tradicionais. Vamos falar um pouco sobre a importância das fontes hídricas renováveis, né? A produção de fontes hídricas das usinas hidrelétricas, né, elas desempenham um papel crucial na matriz energética global, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, contribuindo para a redução de emissão de gases de efeito estufa, tais como outras fontes de energia, né, não renováveis, né, e também a diversificação de produção de energia. Bom, a sustentabilidade, então, é um ponto-chave, né, na utilização de uma fonte hídrica em comparação com uma usina de termoelétrica ou uma outra usina que utiliza algum tipo de combustível fóssil, né? A parte de segurança energética também é muito mais favorável, né, numa usina hidrelétrica do que qualquer outro tipo de usina que utiliza uma fonte não renovável de energia, tá? E no caso do desenvolvimento econômico, é muito mais viável instalarmos uma usina hidrelétrica do que outro tipo de usina que tenha como origem fontes não renováveis de energia. Os impactos ambientais na construção de usinas hidrelétricas, tanto de grande porte quanto nas de menor porte, as PCHs e as CGHs, eles existem, né? E vamos citar a inundação de áreas, né, como já foi dito anteriormente, né, a inundação de áreas realmente ela causa um impacto ambiental e socioambiental, né? Nós temos os conflitos
que existem na construção de uma usina, porque existem diversos interesses, né, tanto econômicos quanto sociais, quando se deseja instalar uma usina num determinado local, né, e tudo isso são casos que devem ter um planejamento e um estudo, né, para que seja possível agradar tanto ao desenvolvimento econômico quanto ao interesse da sociedade. Bom, e tudo isso, né, pode ser feito mitigando, reduzindo, né, esses impactos, né? Vamos citar alguns exemplos, né? Bom, para minimizar esses impactos ambientais das usinas hidrelétricas, né, é fundamental algumas medidas, né? Primeiro, fazer um estudo ambiental sobre o local onde vai ser instalado essa usina, tanto de grande porte quanto de menor porte, né? Esse impacto ambiental que pode ser causado, ele deve passar por um planejamento, né? E depois desse planejamento, verificar com as autoridades quais são os impactos sociais e os impactos ambientais que vão ser causados e entrar em um acordo para que agrade tanto um lado quanto o outro, ok? Bom, temos também a compensação ambiental. O que é a compensação ambiental? Ela minimiza os impactos negativos, né? Por mais ações como a recuperação de áreas, né, que vão ser alagadas, áreas que vão ser mudadas, espécies de animais e de peixes que teoricamente seriam afetados, tudo isso, né, pode ser feito por compensação ambiental, ou seja, se eu vou inundar determinada área, eu devo, em contrapartida, fazer plantações de árvores nativas numa outra localidade, né, e também inserir uma fauna e uma flora também que atenda essa perda que eu tive na instalação de uma usina hidrelétrica. Bom, vamos falar então das tecnologias limpas, né, a respeito das usinas hidrelétricas, né? Toda usina hidrelétrica, quando é construída, ela tem equipamentos que são utilizados na sua construção e na sua operação, né? Esses equipamentos, quanto mais aprimorados tecnologicamente, eles vão afetar muito menos, né, no impacto ambiental e no impacto social em cima da construção dessa usina. Bom, e para você que deseja saber um pouco mais sobre esse assunto, né, nós temos aqui no link Saiba Mais, você vai clicar lá no link Saiba Mais e você vai aprender um pouco mais sobre as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas, tá ok? Aqui a nossa recomendação são 2 links, um deles é da empresa de pesquisa energética, uma empresa do governo do Brasil, né, onde você pode ver diversos estudos sobre a implantação, né, e sobre o desempenho desses tipos de usinas hidrelétricas. Também temos o site de Minas Energia, que também é um site do governo do Brasil, né? E eles têm todas as regras e todas as especificações, como deve ser instalado e o que rege numa instalação de uma usina hidrelétrica, né, tanto de pequeno porte quanto de grande porte, tá ok? Bom, então, finalizamos mais uma aula, ok? Espero que tenham gostado dessa aula, né, e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!